Fala galera, tudo bom? Meu nome é Hugo, eu sou desenvolvedor .NET e eu gostaria de compartilhar com vocês uma forma de implementar o Design Pattern Strategy. Para quem não sabe, o Design Pattern Strategy é uma das formas ali que a gente tem para seguir os princípios do Solid, beleza? Então, se você não sabe muito desse assunto, eu não vou abordar aqui o essencial, o básico aqui do que é um Design Pattern, do que é Solid e tal, do que é os princípios Solid. Recomendo que você pesquise antes de ver esse vídeo, beleza? Mas se você já está familiarizado, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a forma como eu implemento, beleza? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem que é o nosso diagrama de classe aqui, como que a gente, o que eu pensei aqui de fazer, né, na minha solução aqui bem simples, só para mostrar aqui o conceito para vocês, tá? Eu vou ter várias perguntas e várias formas, né, de fazer essa pergunta pro cliente e tal, para confirmar se é ele mesmo e tal. E aqui eu tenho uma interface, né, que é o nosso contrato aqui, que é a fill question, né, para preencher a pergunta, uma estratégia de preencher a pergunta, que é a interface está ali em verdinho. Tá? Aí a gente tem aqui as nossas três implementações, tá bom? A pergunta 1, pergunta 2 e a pergunta 3. Então eu vou poder preencher, né, a pergunta 1 de uma forma, a pergunta 2 eu posso preencher de uma forma e a 3 de outra forma. Tá bom? É muito simples, mas vocês vão entender o conceito aqui, beleza? Então deixa eu voltar aqui pro Visual Studio. Tá, então beleza. Bom, aqui a gente tem a nossa classe domain, nossa classe não, nosso projeto domain aqui, tá seguindo os princípios ali do DDD também. Então, eu tenho os meus contratos aqui, né? E aqui dentro de questions e fill questions eu tenho a minha interface aqui, meu contrato de strategy aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Esse vai ser o método que vai mudar para cada implementação. E esse aqui vai retornar o texto da pergunta, né? E isso aqui vai retornar qual que é o número da minha questão, beleza? Isso vai servir bastante depois para o jeito que eu vou fazer aqui para implementar o strategy, beleza? E aqui na implementação eu também tenho a mesma estrutura aqui de pastas e aqui eu tenho as implementações. Então tenho a classe o fill question 01 strategy, que coloca aqui que a question number é 1 e a pergunta é qual o nome da sua mãe. E a pergunta 2 aqui, e qual a sua data de nascimento, que é a nossa question 2. E a nossa question 3 aqui seria o question number seria o 3, né? E o get question ali, qual o seu país de origem, beleza? Então essas três implementações. E aí o que eu faço? Eu junto esse design pattern com design part de injeção de dependência, tá bom? Dependency injection, para a gente fazer o nosso versão de controle, né? Então o que eu faço? Eu tenho outro projetinho aqui que é o projeto de infraestrutura, tá? E aqui eu tenho a minha pastinha OC, Version of Control, e aqui dentro eu tenho uma Infra Dependency Injector. O que eu faço aqui? Aqui no projeto de infra, eu vou decidir que tecnologia eu vou usar para fazer a injeção de dependência. Aqui eu estou usando a Microsoft Extensions Dependency Injection, mas eu poderia utilizar o Simple Injector, que é um outro pacote, né, uma outra biblioteca ali que faz, ou o Ninject também. Então, aqui eu estou usando a da própria Microsoft, tá bom? Então, aqui o que eu faço? Eu crio essa classe aqui estática mesmo, tá bom? Me perdoe aí se alguém já estiver rosnando aí, falando, meu, como é que pode e tal, mas que é só para mostrar aqui para vocês, tá bom? E o que eu faço? Aqui eu estou me preocupando com a tecnologia que eu estou usando. Então, o projeto aqui é de infra e eu quero saber que infraestrutura eu vou usar para fazer a minha injeção de dependência. Então, eu tenho essa classe aqui e aqui eu tenho o builder, que é essa classe aqui do Service Collection, né? E esse builder, a gente faz aqui um Build Service Provider, que vai ser essa classezinha aqui, essa interface, né? Que vai ser a eService Provider.
que vai nos fornecer aqui os métodos para que a gente consiga injetar nossas dependências, né? Foi a nossa injeção de dependência. Aqui eu estou usando também outro assunto interessante aí para quem não conhece de injeção de dependência, são as três formas da gente implementar, né, a injeção de dependência. Então, uma delas é o escopo transiente, né, que para para toda vez que eu quiser é, pe, pegar a implementação da minha da minha classe, né, do meu contrato I feel question, I feel question strategy, toda vez que eu quiser pegar, eu vou criar uma nova instância, tá? Então, eu não vou entrar muito nos detalhes de como funciona a injeção de dependência, porque não é o objetivo aqui, mas eu estou usando aqui o Transient só para mostrar aqui para vocês, tá? Talvez numa situação mais profissional, ali, uma situação real ali mesmo de um projeto, talvez usaria de outra forma, tá? Mas aqui é só para mostrar para vocês, beleza? Então aqui eu tenho essa classe que vai dar o add transient, e aí eu vou passar aqui a minha função que vai retornar a minha implementação. Ela vai receber uma função que retorna a implementação. E aí tá, tá passando aqui, beleza? Estou adicionando aqui no builder o add transient e estou dando um build service provider aqui para ele atualizar o service provider. E aqui embaixo eu vou pegar o service provider, então toda vez que ele der um add transient, que eu adicionar minha implementação, ele vai atualizar esse objeto, service provider, e depois aqui quando eu quiser pegar minha instância, eu vou vir aqui no service provider e vou dar um get service, vou passar o tipo do meu contrato ali, da minha interface, e ele vai retornar de acordo com esse predicado que eu estou passando aqui. O que vai acontecer aqui? A minha intenção é, para cada vez que eu quiser pegar a minha implementação, eu vou passar aqui no predicado, passando essa func aqui, essa function, eu vou passar no predicado e vou escolher qual implementação eu quero, tá? Então aqui é essa classe que eu uso na minha parte de infraestrutura para a gente utilizar a nossa tecnologia para injeção de dependência. E aqui, na nossa camada de aplicação, camada de application aqui eu tenho um nome bem parecido, que eu coloquei aqui App Dependency Injector, aqui é Infra Dependency Injector e aqui é o App Dependency Injector. Esse App Dependency Injector também eu coloquei como estático aqui, e eu coloquei um método aqui Configure Dependencies, onde eu vou de fato agora implementar as dependências. Essa classe não vai se preocupar que tecnologia eu estou usando para implementar uma dependência. Quem se preocupa com isso é de infraestrutura. Essa daqui ela vai implementar ela vai injetar as minhas dependências, tá? Então aqui vocês podem ver que eu coloquei para a mesma interface, para o mesmo contrato, eu coloquei as três implementações aqui. Você pode falar, poxa, mas você vai já injetar aí as suas implementações? Sim, e vou mostrar para vocês mais para frente como é que eu vou fazer para funcionar, beleza? E aqui também eu só coloquei um método aqui getInstance, e aí eu vou passar, eu vou querer pegar a minha instância, e se eu não achar, de acordo com o predicado que eu vou passar, se eu não achar a instância, eu retorno um erro. Tá? Se não bater com o predicado assim, não achar nada, eu vou retornar um erro falando que falta implementação, tá bom? Not implemented exception, beleza? E agora a gente vai aqui pro nossa camada de apresentação, e aqui na classe program eu tenho um try catch finally aqui, certo? Onde eu começo aqui com start of execution, caso der erro eu mostro a exceção total aqui na tela. E o finally eu coloco o end of execution, beleza? E fico esperando aqui o console read, beleza? E aqui dentro, vamos lá, né? Aqui eu pego o app dependency injector e dou um configure dependency, certo? Então ele vai vir aqui na camada de aplicação e vai chamar as minhas implementações. Eu vou pedir
o número da pergunta. Qual a pergunta que eu quero? E aqui eu vou ler a pergunta que foi passada ali no meu console, beleza? Eu vou digitar ali e vocês vão ver como é que vai funcionar. E dependendo da pergunta que foi passada, eu vou pegar essa pergunta, o número da pergunta que foi passada, e vou passar aqui naquele predicado, tá vendo? Ó? Eu vou passar, olha, eu quero a implementação onde o question number seja igual ao que eu passei aqui na tela. Então, você pode ver que eu não preciso fazer um switch case, um if else aqui para escolher qual implementação eu quero. Eu já injetei aqui as implementações, aqui na App Dependency Injector, e aqui eu passo o predicado já escolhendo aqui, de acordo com o número que eu passar na tela, vai escolher a implementação, beleza? Então vamos lá, aí depois eu vou pegar aqui o result, né, da minha estratégia que eu escolhi, get question, e vou exibir aqui na tela. Bom, enfim, vou mostrar para vocês aqui como ficou nossa implementação, as nossas implementações aqui, beleza? Então eu vou executar aqui o programa e vou primeiro executar aqui ele dando um erro, né? Vou passar a pergunta 0, que a gente não implementou. Então olha só, pergunta 0 não tem implementação, certo? Ele deu um erro de não implementado. Vou passar agora a pergunta 1. Pergunta 1, ele mostrou aqui qual é o nome da sua mãe. E justamente foi essa implementação que eu fiz na pergunta 1. Beleza? Você vê que pela propriedade question number, ele achou na pergunta 1 e retornou o get question corretamente. Tá bom? Então, passar aqui pergunta 2, qual a sua data de nascimento? Tá correto, qual a sua data de nascimento? E pergunta 3, qual o seu país de origem? Beleza? Está vendo que eu não preciso aqui criar um if else, um switch case para escolher qual implementação eu quero. Eu já pego aqui. Beleza? Eu acho que fica mais limpo o código, fica mais fácil da gente fazer alguma mudança, de implementar aqui, beleza? Eu acho que fica a dica para vocês. Se vocês acharam que eu violei algum princípio do Solid, que eu não usei da forma correta esse pattern, então você pode deixar nos comentários aí, fala a forma aí como seria melhor, se você tem alguma ideia melhor que a minha, vou ficar feliz em saber para também melhorar os meus códigos aqui, beleza? Então valeu, muito obrigado, segue a gente aí, dá uma força aí também, beleza? Mas é só para compartilhar com vocês e mostrar aqui, talvez sirva para alguém, beleza? Falou!